Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas capítulo 17, versículo 20. Vinda do reino. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos, pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é o vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 107, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Interessante a gente observar essa fala de Jesus afirmando que o reino divino, o reino de Deus, não vem com aparência exterior, de uma expressão simplória de alguém que poderá estar, inclusive, com uma vestimenta rota, sem luxo, sem pompa, sem moda, trazer no coração as expressões divinas da humildade e do amor. E, muitas vezes, um templo luminoso, repleto de frequentadores, cantando e louvando, poderá ser um templo vazio, se aqueles corações que estiverem ali, de fato, não se ligarem à simplicidade, à humildade e ao amor ao próximo.
Nós sabemos hoje que o mandamento maior, o novo mandamento, é o amai-vos uns aos outros. Porque esse mandamento novo substitui todos os outros mandamentos. Por quê? Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não faz corrupção, quem ama não engana o próximo, quem ama só faz o bem, quem ama só deseja o bem, quem ama quer servir, quer cooperar, quer colaborar com a felicidade alheia. A maior necessidade nossa, não há dúvida, é aprender a amar. Nós necessitamos aprender a amar, aprender a valorizar os recursos da carne, os recursos do corpo de carne, mas igualmente elegermos como prioridade o progresso moral, o comportamento harmonizado com o bem de todos. O bem não pode ser apenas o nosso bem, deverá ser sempre o bem de todos. Ora, e não havendo a preocupação com o bem de todos, irá prevalecer o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E, junto com o orgulho e com a vaidade, poderão surgir o crime, o abandono, o orgulho exacerbado, poderá gerar a corrupção, porque haverá um descontentamento com a posição, com os recursos adquiridos até ali. E a pessoa quer mais, quer mais, quer mais, e nunca estará satisfeita com nada se não vê o interesse geral, o interesse de todos. Se houve um recrudescimento do egoísmo, do orgulho, evidentemente que haverá sempre uma insatisfação com os recursos materiais. Ora, os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias, ou seja, por toda aquela pompa da aparência, do grande aglomerado de seguidores, mas e o coração, e o sentimento? Diz o Emmanuel, os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. E a gente estuda, e a gente estuda, e a gente percebe e compreende, e está sempre surgindo aquele desejo de espalhar aquele conhecimento. Isso é natural. O que não pode haver é uma catequese, é um proselitismo, é um direcionamento mudando as escolhas do próximo. O Espiritismo não impõe nada. O Espiritismo expõe. E o ouvinte, o interessado, poderá adequar-se às sugestões dos espíritos ou não. Porque se a pessoa não melhorar agora, se a pessoa não se transformar agora, com certeza absoluta, ela irá se transformar depois. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não é o templo externo. De nada adianta construir o quarto templo, o quinto templo, ou o mais gigantesco de todos os templos, se as criaturas que ali dentro estiverem não carregarem consigo mesmas esse reino divino no coração.
dentro de si mesma. Ora, esse reino divino poderá estar conosco em qualquer lugar, no lugar mais simplório da terra. Aliás, Jesus exemplifica isso quando ele chega aqui, ele nasce num bercinho de capim, numa manjedoura, bafejado pelos animais, aquecido pelo bafo dos animais, né? Despede-se de nós nos braços de uma cruz. E com os pés na areia do mar da Galileia, no chão duro da terra seca, revelava as leis de Deus e curava as enfermidades do corpo e da alma. Inclusive, cegos de nascença, rancenianos, apodrecidos, que tinham toda a sua estrutura orgânica refeitas. Uma maravilha extraordinária, uma demonstração do poder de Deus, do amor de Deus por todos nós. E ele ainda disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Olha, ele se nos apresenta como sendo o divino médico e com disponibilidade de atendimento para todos, de graça, sem pagamento de consulta, sem pagamento de plano de saúde, né? Ele atende todo mundo de graça. Ora, nós precisamos construir esse reino de Deus dentro de nós para que o nosso campo mental, a movimentação do nosso pensamento, possa chegar até ele e ir lá buscarmos, então, a cura das enfermidades do corpo e da alma. A carne é digna e venerável, prossegue Emmanuel, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Porque ninguém também nasce aqui porque veio do céu, veio de lugares superiores. É evidente que não. Nós viemos de lugares de sofrimento. E nós estamos num processo de resgate necessário. Mas diz Emmanuel, entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. Nós temos uma visão de adoração pela carne. Temos que ter respeito por essa oportunidade gloriosa de nascermos de novo na carne. Mas precisamos priorizar, como verdade maior, o prosseguir da vida, na imortalidade, enquanto espíritos imortais que somos. Nós já pré-existíamos antes do nascimento, antes da carne, e vamos continuar existindo após a separação da carne. O que é da carne é carne, procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Nós já pré-existíamos. Nossos pais forneceram os elementos biológicos na formação do corpo de carne, mas nós, enquanto espíritos, já estávamos antes, já éramos antes, e já tínhamos todo um comprometimento com o bem ou com o mal, segundo os caminhos que transitamos. Ora, agora é preciso que haja uma transformação permanente. É preciso que haja um desejo continuado de mudança para o bem, para o que há de melhor. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então é interessante a gente lembrar disso. O reino de Deus, e é muito importante que saibamos disto, o reino de Deus porém divino e imortal,
escapa naturalmente à visão dos humanos. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 107, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito triste o materialismo, a predominância do materialismo, conservando a ignorância da percepção do que é espiritual. Nós precisamos falar, nós precisamos divulgar a verdade do mundo espiritual, sem a pretensão de converter ninguém, porque está tudo certo, cada um está na experiência que carece, que necessita. Mas, por outro lado, imaginemos encontrarmos um amigo que se perdeu por opções equivocadas, e mais adiante, fora do corpo de carne, nos encontrarmos e falarmos com ele sobre essas questões do Evangelho à luz do Espírito, a mensagem dos Espíritos, do mundo espiritual, que a vida prossegue, que não tem morte, que nós somos espíritos e que somos herdeiros dos atos, que tudo fica na nossa conta. E ele poderá nos dizer, puxa, mas eu sempre estive lá com você, você era meu amigo, mas você nunca falou sobre isso comigo. Se eu soubesse o que eu estou vendo agora, o que eu estou sabendo agora, por tudo que você está falando, e pela própria realidade da imortalidade, eu teria feito opções diferenciadas nas minhas escolhas entre o bem e o mal, entre o vício e a virtude. Mas você era meu amigo e você não me falou sobre isso. Então, imaginemos que vergonha nós encontrarmos alguém que nos cobre esses ensinamentos dos Espíritos que carregamos conosco, que temos já o conhecimento, mas que não dividíssemos com ele. Seria terrível. Então, nós temos que divulgar, nós temos que falar, nós não temos que nos omitir e não temos que ter vergonha de falar o nome de Jesus, falar sobre as questões espirituais, sobre as questões do espírito, as questões das virtudes necessárias para o nosso equilíbrio. Não podemos tentar fazer proselitismo, catequese, ou imposições de ideias, ou até separativismo, porque a pessoa não pensa como nós, e nós, então, nos deixamos a pessoa para lá, largamos para lá. Não, pelo contrário, Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são os doentes que necessitam de médico. Ora, Jesus sendo Jesus, o divino modelo para toda a humanidade, o divino médico, o divino mestre, apagou todas as suas luzes e habitou entre nós. Agora imaginemos nós. Vamos nos afastar do próximo, porque o próximo está numa situação desequilibrada, desarmonizada? Não. O que nós pudermos ajudar, devemos ajudar. No mínimo, poderemos falar, poderemos esclarecer e poderemos orar. Não poderemos impor as ideias, porque o Espiritismo não impõe, mas o Espiritismo expõe. E a literatura espírita não é dos espíritas, é de toda a humanidade, é de quem quiser, de quem puder, de quem desejar acessar.